Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo, vamos para o 17. Eu fiz uma leitura em dois textos. Eu fiz uma leitura em João, capítulo 10, versículo 30. Versículo 30, que é um versículo bem pequeno, que diz assim: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. E Jesus, no capítulo 17, que é a oração pelos discípulos, Jesus estava findando o seu ministério, e Jesus está se preparando para encarar o sacrifício. O cordeiro está sendo agora preparado para o sacrifício. Jesus, ele faz uma oração bem extensa pelos discípulos, e essa oração é muito edificante, né? E um dos pedidos dessa oração, Jesus faz alguns pedidos, né, ao Pai, pede que guarde os seus discípulos, que o seu discípulo seja conduzido pelo Espírito. E Jesus, ele faz uma oração muito bonita, de quem ama mesmo, né? Jesus, a Bíblia diz que ele amou os seus até o fim. E Jesus, ele faz essa oração, e nessa oração, ele faz um pedido também, vários pedidos, né? Mas um desses pedidos está justamente no versículo 21, no versículo 22 e o versículo 23. Jesus compreendendo o valor, Jesus compreendendo a importância da unidade, ele faz esse pedido ao Pai, que o Espírito Santo forjasse isso na sua igreja, na vida de cada um dos discípulos. E Jesus, ele vai falar nesse texto aqui algo muito profundo, que é que eu e a igreja que está aqui hoje podemos, através do Espírito Santo, viver isso, podemos botar isso em prática, porque o Evangelho é prática, o que passa disso é hipocrisia. Evangelho é prática, Evangelho é praticidade, é a gente estar na prática, é a gente ouvir, praticar, viver, né? E nós temos que aprender muito isso, irmãos. Quero toda a atenção de vocês, tá bom? Nós precisamos disso. Todo dia a gente precisa se examinar, orar bastante, pedir ao Espírito Santo que nos dê essa capacidade de viver o Evangelho. Porque o Evangelho não é coisa de homem. Evangelho é coisa de Deus, é do céu, não é da terra. Por isso que ele é maior do que as coisas da terra, porque a terra não rege o céu, não conduz o céu, mas é o céu, é a dimensão, é a espiritualidade que conduz, né? Tudo aqui acontece em segundo plano, primeiro acontece no espiritual. Então Jesus, ele sabia a importância que essa unidade ela trazia, né, no efeito para a igreja. E nós precisamos hoje dar uma atençãozinha para isso aqui que Jesus está dizendo. Irmão, se eu pudesse, eu ia pregar muitos dias só isso aqui, para a gente entender, porque às vezes parece que a gente não entende, parece que a gente não compreende, parece que a gente não quer se esforçar para isso, parece que a gente não quer sofrer porque o Evangelho, irmãos, ele não é egoísta. O Evangelho não está aqui, o Evangelho está aí. O Evangelho primeiro ele alcança você, para depois me alcançar. Ou seja, o Evangelho ele não está em torno de mim, mas do próximo. A alegria nossa não é Deus estar bem, sim, mas a minha alegria é de ver os irmãos bem, as pessoas bem. Então, às vezes a gente não entende isso, e a gente tenta viver bem, sem olhar para o irmão. A gente despreza muitas vezes.
Então, nós precisamos experimentar o evangelho que Jesus viveu, experimentou. Jesus, ele não pensava simplesmente nele. Jesus, ele não estava simplesmente vivendo para si, mas ele vivia para os outros. Jesus, ele gastou sua vida para os outros. Jesus entregou a sua vida por causa dos outros. Jesus abandonou a sua vida por causa dos outros. E o ensino de Jesus é esse. O ensino de Jesus nos confronta. O ensino de Jesus nos deixa muitas vezes zangado. É tanto que a gente escolhe muitas vezes textos para ler, textos para meditar. Porque nos ensinos pastorais de Jesus, Jesus ele vai nos confrontar. Jesus diz: aquele que quiser ganhar, perda primeiro. Jesus ele vai dizer: olha, se você quiser me seguir, você vai ter que renunciar, você vai ter que abrir mão. Por isso que Paulo, escrevendo em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, Paulo ele vai dizer: tenhais em vós os mesmos sentimentos, ou o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí ele vai dar lista, né, de renúncia que Jesus fez para alguém estar bem. E evangelho é isso, irmãos. Por isso que o evangelho é tão difícil, né, da gente estar executando, porque o evangelho sempre vai ser o próximo. Por isso que o mesmo capítulo que eu citei, o versículo 4, olha o que é que o versículo 4 diz de Filipenses 2. Ele vai dizer: não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro, ou dos outros. Ou seja, o evangelho, o foco está em você, mas não é de falar mal de você, não é de criticar você, não é de apontar os seus defeitos. Irmãos, isso é muito mesquinho para nós. Porque, quer ver uma coisa? Se eu for olhar para esses pastores aqui, o lado ruim do homem, eu vou encontrar muita coisa. Sim ou não? Se os pastores forem olhar para mim, o lado ruim do pastor Carlinho, vão encontrar. E isso vai ser barreiras para nós gerar essa unidade, esse relacionamento. Porque a unidade não é no estralar de dedo, é relacionamento. Sem bons relacionamentos, a gente é igual a Deus. Não, pastor, eu vou ter uma intimidade com Deus, mas eu não vou orar, eu não vou ler Bíblia, não vai conseguir. Ninguém vai conseguir, porque é relacionamento. É relacionamento. Os casamentos se acabam por falta de bons relacionamentos. Porque quanto mais eu me relaciono corretamente, escute, corretamente, eu passo a amar mais, eu passo a gostar mais. Sim ou não? Por isso que o camarada fica velho, 60, 70, 80 anos, aí olha para a velhinha e diz assim: eu continuo amando minha velhinha. Porque ele tem um bom relacionamento. Porque não é a estrutura exterior que faz a diferença, é a estrutura interior. Às vezes a gente vê uma pessoa, não tem gente feia não, mas deixa eu ver, uma pessoa feia com outra bonita, aí o cabo diz assim: rapaz, como é um negócio desse? Como é que pode? Um cabo feio desse com uma mulher bonita? Ou então uma mulher bonita com um cabo, ou uma mulher feia com um cabo bonito. Mas é a essência. É algo que tem dentro, irmãos. Não é o vaso. É o perfume que tem dentro. É a essência que tem dentro. É os relacionamentos que, sabe, que vai forjando essa estrutura da gente passar. O mundo não entende isso, porque o mundo diz que o mundo lá diz assim: rapaz, não dá para comer só num prato. Tem um bocado de jargão meio nojento. Mas por que o crente convive, consegue chegar à sua velhice e até morre? Ou se está aqui o meu pastor, pastor Dantas, que está nos acompanhando.
60 e tantos anos com a irmã Terezinha Dantas. É a essência, pastor. É aquilo que maus relacionamentos não gera. Quanto mais a irmã Liette vive comigo, mais ela me ama. Quanto mais ela vive, mais ela me acha bonito. Os relacionamentos. Eu e a irmã Liette, 36 anos. Muitas lutas. Mas existe algo que está conservado. Então a igreja, irmão, vocês não vão ligar isso tudo não, senão vai desligar aqui. Escuta aqui, a igreja não é uma opção. Escuta, igreja. Nós precisamos promover os bons relacionamentos. Isso é necessário para o bem-estar. E isso é um desafio. Porque nós não temos paciência para isso. Porque o ser humano, ele busca o que interessa. O que é bom para ele. O que ele acha. Quando a gente fala do próximo, a gente às vezes, irmãos, hoje, eu vou dizer para vocês, os relacionamentos de hoje, pastor, são fracos. Os relacionamentos de hoje, sabe por que são fracos? Porque eles não são feitos com princípios e valores cristãos. Eles são estabelecidos por interesses. E eles são fracos. Na hora que a gente errar, a pessoa nos desampara, porque não foram estabelecidos com valores e princípios cristãos. Eu me lembro de um texto que Paulo diz assim, Paulo cita dois personagens, lá no capítulo 16, não sei se é o versículo 4, mas ele diz que Priscila e Áquila, ele diz que eles eram um amigo tão verdadeiro, olha aí o relacionamento, crente, eles são crentes, que a Bíblia diz que Paulo diz que ele expôs sua cabeça por ele, expôs a sua cabeça, eles estavam dispostos a morrer por Paulo. Paulo diz isso, é no capítulo 16 aí, eu achei esse texto aí para mim, filho, de Romanos. E a pergunta é, nós estamos dispostos, evangelista Cláudio, a conservar a vida de alguém? Não vou falar nem de morrer não, que às vezes nem a mulher morre por nós, mas conservar uns os outros íntegro. Porque Paulo achou aí? Os quais pela minha vida expuseram sua cabeça, o que não só eu lhe agradeço, mas também todas as igrejas do gentil. Era um casal que acompanhou Paulo, que admirava Paulo, que honrava Paulo, que, sabe, e Paulo está dizendo isso deles hoje aí. Escuta aqui, igreja. A igreja não pode viver de eventos e eventos, de arrepio, de sentir, de falar, não só isso não. Nós precisamos, nós somos carentes, nós temos uma dependência, e nós precisamos lutar para isso acontecer. Jesus, ele vai dizer aqui, para que todos sejam um, não é a igreja de Messejana, todos sejam um, como tu, ó Pai, é em mim. A base aqui, a referência aqui de Jesus, não é, ele não está pegando uma base no discípulo, ele não está pegando uma base aqui, um referencial dos anjos, a referência aqui é ele e o Pai, não é qualquer unidade, não é qualquer, sabe, aquilo que racha, que qualquer coisinha a gente abandona um ao outro, que racha, que a gente luta junto, que a gente não tem coragem de andar junto, com as indiferenças, com nossos comportamentos, respeitando os limites. Paulo está dizendo aí,
E Jesus está dando um referencial maior. Que é um referencial que é eu e o Pai. Se a igreja conseguir gerar isso, nós vamos ver, irmãos, Deus curando na live. Nós vamos no YouTube aí, Deus curando. Deus vai fazer pessoas se converterem lá. Porque o poder da unidade, ele rompe barreiras, cura pessoas. A unidade cura, sara feridas. E a gente precisa entender isso, irmãos. Há briga porque falta unidade. Há competição porque falta unidade. Partidarismo porque falta unidade. Jesus está falando conosco hoje. A unidade nos leva mais longe, irmãos. A unidade gera caráter em nós. Porque a unidade faz a gente suportar. Está escrito isso. Olha o que aqui Paulo vai falar em Efésios 4:3. Gera caráter em nós. Não é só uma questão de relacionamento. É por isso que às vezes a gente não faz, porque a gente acha que é só relacionamento, que é só uma convivência aqui na igreja ou lá onde a gente se reúne. Não é isso. A unidade é mais poderosa do que você imagina. Olha o que é que Paulo diz: façam tudo com todo o esforço. Nessa versão aqui, mas deixa a que você está colocando. Mas vamos lá. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esse aqui diz assim: faça tudo com esforço, esforçando para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso aqui, sabe o que é? Caráter. Tem um texto que Paulo diz assim: suportando uns aos outros em amor. Sabe o que é isso aqui? Caráter formado. Eu consigo suportar o pastor Soares com amor, mesmo ele não merecendo. Por quê? Porque existe um princípio maior, irmãos. O princípio maior, aquilo que está aqui com Jesus dizendo. Isso aqui é um princípio que Jesus está estabelecendo para a igreja: que todos sejam um. O capítulo 10 de João 30 vai dizer: eu e o Pai somos um. Se a igreja é gerada pelo Espírito Santo, a igreja é gerada pelo Espírito, nós vamos ser um. E ninguém consegue ser um com Jesus e com o Pai e não ser um com os irmãos. Gente, Deus está nos chamando para um tempo de glória. Daqui um pouquinho eu vou dar um testemunho. A subida desse altar, Deus mudou situações minhas hoje. Subida. Deus está chamando essa igreja para viver um tempo nunca visto. Isso não é jargão, não. É um tempo nunca visto. Vocês nunca viram o que Deus está preparando para essa igreja. E se prepare as congregações, porque vai respingar nas congregações. Deus vai até as congregações, e as congregações vão ser impactadas pela mesma presença de Deus nesse lugar. A unidade é tão poderosa, porque essa unidade, ela guarda os nossos sentimentos. Está na Bíblia. Os nossos sentimentos perversos. Irmão, o homem é perverso. Pastor, está repreendido. Eu estou em Cristo, é perverso. O homem é perverso. Sabe quem controla o homem? O Espírito Santo de Deus. Olha para o irmão aí. Diz para o irmão assim: rapaz, tu é perverso. O Espírito Santo é que te segura, viu? O Espírito Santo é que segura aí esse coração. O nosso sentimento. Irmão, o Evangelho é poderoso demais. O Evangelho, ele entra nas nossas entranhas.
Por isso que Paulo, quando vai falar do amor lá daquela igreja de Tessalonicenses, ele fala que está nas entranhas. Sabe porque isso é o evangelho entra nessas coisas ruins que somos nós, e bota o amor, entranha tudo, e ninguém tira mais, porque Paulo vai dizer que o amor de Deus foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo. Aí você passa a ser essa coisa maravilhosa que você é. Agora dá uma olhadinha para o irmão, porque tem dois lados. Dá uma olhadinha e diz assim: você é muito maravilhoso. Não, irmão, fala para ele: você é maravilhoso, você é maravilhosa, você é o máximo. Diz aí: você é a igreja de Jesus. Você é a igreja de Jesus. Você é tudo isso porque você é a igreja. E a igreja não baixa o nível, a igreja é a igreja. Ela é santa, ela é poderosa, ela é maravilhosa, ela é desejada nos céus. O céu deseja você. Você pode dizer isso para o irmão? Prega comigo. Hoje eu estou calmo. Prega para o irmão, diz assim: o céu deseja você. O céu tá dizendo: papai, traz a igreja, traz a noiva. Nós somos doidos para conhecer a noiva. A noiva do Cordeiro. Irmão, está escrito em Apocalipse 19. O céu está desejando ver a noiva. E quando a noiva for chegando, quando a noiva bater lá no portão, nos portais, o céu se levantará. O céu se levantará para ver a noiva. E a noiva vai entrando e vai sendo aplaudida. E Jesus dizendo: entra, noiva, entra, minha noiva. Deiva suite. Isso é bom demais, irmãos. Eu quero ser igreja, irmãos. Eu não quero estar guerreando com vocês, não. Eu quero ser igreja. Eu quero ser bálsamo de Deus para vocês. Eu quero ser o bom perfume de Cristo para vocês. Aleluia. Devas. Mas está na Bíblia o que eu estou falando. 2 Coríntios capítulo 4, capítulo 2, versículo 15. Isso que eu estou falando, viu, irmão? Eu quero ser isso. Dá uma olhadinha para o irmão, diz assim: eu quero ser o bom perfume para você. Não, fala, aproveita e gera relacionamento. Eu quero ser o bom perfume, ó, porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salva e nos que se perdem. Aleluia, não importa, é incrédulo, eu vou ser o bom perfume para ele. Ele não é incrédulo, ele é crente, eu vou ser o bom perfume. Ele não, eu vou ser o bom perfume para ele. Glória a Deus. Então, o poder dessa unidade, irmãos, tem que promover no meio da igreja. O dever de todo cristão é promover, irmão, essa unidade. Olha o que é que Jesus vai falar: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Irmãos, eu estou aqui assim numa visão espiritual. Jesus ele orava, Jesus tinha um prazer de orar. Jesus, eu leio isso aqui com o Espírito, porque você pode ler no Espírito isso aqui, e parece que Jesus tinha um prazer, era verdadeiro demais. Jesus era verdadeiro demais. Jesus não estava orando por orar, ele orava uma oração verdadeira, sabe? Jesus está dizendo: Pai, para que todos eles sejam um, como tu és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Sabe por quê? Porque a unidade tem propósito. A unidade tem propósito. Qual é o propósito? Está no texto. Qual é o propósito dessa unidade? É que sem palavras as pessoas vejam Cristo em você. O mundo não quer mais ver palavras, não, gente.
O mundo está enjoado, o mundo está com raiva de crente. O mundo está com raiva dos crentes. O mundo fala mal dos crentes. O mundo tem um balde cheio de mau testemunho de crente. Eles não querem mais saber de palavras, não. Eles querem saber disso aqui, ó. Jesus está dizendo, para que o mundo creia, o mundo veja, o mundo creia que tu me enviaste. Duas coisas aqui fundamental. Gente, deixa eu dizer aqui uma coisa. Serviço faz parte. E quando eu digo serviço, eu não estou falando só aqui do contexto religioso, não. Vocês sabem que quando Jesus está dizendo isso aqui, ó, para que o mundo creia que tu me enviaste. Mas como é que essa unidade, porque essa unidade aqui, ela vai ter uma dimensão, ela vai fazer o quê? Materializar-se. Não existe, a unidade, ela não é espiritual, simplesmente. Ela se materializa. Ela é vista. Ela é contemplada. E Jesus está dizendo, eles vão ver e vão crer. A unidade, ela nos leva à glória de Deus. Deixa eu dizer aqui uma coisa para os irmãos. Eu estou convocando essa igreja. Irmãos, hoje eu estava assim, eu vou confessar algo aqui. Eu estava angustiado. Algumas coisas, a gente fica angustiado. E eu disse, não vou pregar hoje não. Não vou pregar. Aí Deus usa um anjo. Prega. Vocês creem em anjo? Quem crê em anjo aqui? Vocês não creem em anjo não, irmão? E esse anjo que está pertinho de ti aí? Está na Bíblia. Então assim, essa unidade, ela é fundamental. Diga comigo assim, a unidade é fundamental para mim ser igreja. Eita, como é forte isso, né? Vamos dizer todo mundo, vamos novamente. A unidade é fundamental para eu ser reconhecido como igreja. Uma coisa é nós ser reconhecido como crente, e outra coisa é a gente ser reconhecido como igreja. E a unidade nos leva a ser reconhecido como igreja. E eu quero chamar a amada igreja de Messejana, para a gente começar isso. As congregações, os obreiros, os pastores, façam isso. Vamos viver isso, senão a gente não é igreja. A gente não pode apartar disso. As indiferenças sempre vai existir, irmãos. As indiferenças, lá no começo, nós vamos sempre andar assim. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que nós temos que vencer isso. Bota aí de novo o 4 de Efésios, capítulo 4, versículo 2. Com toda a humildade, presta atenção. Olha, sempre que a gente fala de um texto, a gente olha para o contexto. Com toda a humildade, não se gera unidade sem humildade. Por quê? Porque vai ter momento que alguma coisa vai quebrar essa unidade. E você está certo. Aí você tem que ser humilde, para não deixar quebrar essa unidade, e se humilhar e abrir mão. Então, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Dá uma pergunta aí para o irmão. Você suporta alguém fazendo raiva a você? Você não é crente não, porque suporta, tem que suportar. Você paga o mal com o mal ou o mal com o bem? Que igreja é essa, irmãos? Que igreja é essa, nossa? Suportando uns aos outros. Por isso que Paulo acrescentou isso aí, em amor.
Porque em amor é a motivação correta. Vocês já viram aqueles assim, ó? Eu suporto porque eu sou crente, pastor. Se eu não fosse crente, ó, já tinha tacado a faca no pescoço. Rapaz, eu vi essa semana, deixa eu me lembrar aqui. Meu Deus, eu quero me lembrar de um fato agora essa semana, pastor. Meu Deus, onde foi? Que um irmão ameaçou o outro. Meu Deus, e foi aqui, não foi no meio de nós. O cara disse assim, pô, eu quero me lembrar agora. Ô Jesus, faz eu me lembrar. E o irmão disse, eu digo, irmão, isso é verdade? Ele disse, é. E eu vou dizer a frase. Meu Deus. Se eu me desviar, eu vou para o inferno. Sabe o que ele estava dizendo? Eu vou lhe matar. Eu vou para o inferno, mas vou lhe matar. Essa foi a frase. Aí agora me lembrei. Olhei para o irmão agora lá e vi. Se eu me desviar, eu vou para o inferno. Ele estava dizendo, se eu me desviar, eu mato você e vou para o inferno. Sabe? Uma igreja fraca. E eu não chamo nem de igreja. Olha o que é que diz. Motivação, amor. Eu preciso suportar você, não porque eu sou crente. Eu preciso suportar você, porque Jesus me suportou, mesmo eu sendo do jeito que sou. Esse é o princípio. Eu suporto porque Ele me suportou. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Isso aqui é o princípio estabelecido. Aí nós vamos ser igreja saudável, curadas. Irmão, tem gente que está carregado de mágoa, de sem ressentimento. Sabe, Deus me livre. Faça assim comigo. Sai, 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 em nome de Jesus, sai. Sai. Eu quero ser livre. Livre para amar, livre para perdoar, livre para ter raiva, livre para fazer tudo. Eu quero ser livre. Pode ser, ter raiva, pastor? Pode. Você não pode, é. Você pode ter raiva. Quem tem raiva aí? Quem é que tem raiva? Não tem raiva, né? A gente tem raiva, irmão. Somos crentes. Aliás, crentes não, nós somos seres humanos. Né? Não, pastor, eu ando todo tempo sorrindo. É? Glória a Deus. Aleluia. Mas tem hora que tu trava o dente também. Sabe? Mas a gente tem que... Olha os apontadores ali, irmão. Cada gente apontando o outro ali. Glória a Deus. Então assim, nós não podemos... Porque eu vou terminar aqui. Eu não consigo concluir esses sermão. Mas vamos lá. E ele vai dizer assim: para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu lhe dei a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Ele, 23, eu e ele, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles, como me tens amado a mim, perfeito em unidade. Perfeito na nossa unidade. E o que é essa questão aqui, perfeito? Pastor, nós alcançamos essa perfeição? Não. Jesus, ele está dizendo que em Cristo Jesus, essa base que ele está dizendo aqui, que nós somos perfeitos em Deus, em Cristo, nós somos perfeitos em Cristo, em Deus, mesmo com as nossas falhas. E nós precisamos entender isso aqui, irmãos, porque é um propósito de Deus. O propósito de Deus para a igreja. Deixa eu dizer, e eu vou encerrar aqui para a gente orar. Se a igreja não entender esses princípios estabelecidos por Deus, nós vamos deixar, sabe, Deus não cumprirá em nós aquilo que Ele deseja cumprir em nós. Amados Deus, quando Ele diz assim, ó, Ele vai falar da glória dEle, manifestou dEle a glória que a mim me deste. O que Jesus experimentou, nós também temos condição de experimentar. E o referencial é Jesus, o nosso maior referencial. E eu quero ministrar hoje isso aqui, porque, queridos, quando a gente olha para a Bíblia também não esconde nada. A Bíblia não esconde nada. Porque quando a gente olha para certos
texto da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar também o contrário disso. Mas nós não queremos pegar referência, como essas passagens, da igreja de Corinto, citando um texto aqui. Nós não queremos, nós vamos aprender, diga comigo assim, eu preciso aprender, vamos lá, eu preciso aprender com o que é bom e com o que é ruim. Eu aprendo com tudo. Eu aprendo com a coisa ruim, não fazer a coisa ruim. Eu aprendo com o que é bom, imitar, fazer o que é bom. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que você tem que colher o que é bom, mas o que é mal não. Retei, né? A Bíblia fala de reter o que é bom. E nós precisamos disso. Dá uma olhadinha para o irmão e diz assim, vamos mudar, vamos. Não, fala aí, vai lá, irmão. Diz assim, vamos mudar, vamos, irmão. Vamos mudar, gente. A gente está dentro de um templo. A gente está dentro de um templo, não quer dizer que somos salvos, não. Salvo é quando a gente viver os princípios e valores de Deus. Irmãos, e é tão gostoso viver os valores, os princípios de Deus. É tão gostoso a gente honrar as pessoas. É tão gostoso a gente fazer o bem. É bom, não é, fazer o bem, irmãos? É bom fazer o bem. É bom se preocupar com os outros. É bom se preocupar com a igreja. É bom viver em comunhão com a igreja. Sentir, os irmãos agora aqui, e tem gente que diz assim, o pastor fica, irmão, não tem um grupo não dentro da igreja, eu tenho uma igreja, é a igreja. Quem quiser me convidar para me tomar café, eu estou lá, tomando café com cuscuz não, cuscuz não, eu comi muito cuscuz, buruaca, né, tapioca com alguma coisa dentro, com peixe assado. Nós estamos aqui, vamos fazer isso. Eu queria que algum departamento aí, promovesse um café comigo e os velhinhos os senhores, de 60 anos até 100, para mim ficar com eles aqui. Vocês têm coragem de preparar um negócio para mim, esses senhores, ficar aqui, a gente tomar um café, orar com eles, e contar história com eles, história mesmo, viu aquelas, na história, os senhores de idade têm umas histórias legais, irmão, sabe? Pastor e crente conta história, aquelas histórias, né, legal, que nossos pais contavam. Para me conversar com eles aqui, sabe, tomar cafezinho, chazinho, bolacha, bolo, viu, Paulinho? Bolozinho daquele, bem legal. Isso é comunhão. Eu já quero que a irmã Rita, eu já pedi isso um bocado de vezes, mas eu sei as correrias desse dia. Faça um momento comigo e as crianças aqui. Eu quero ficar um momento com as crianças aqui, correndo com elas aqui, menos aqui em cima, aí, a gente bota essas cadeiras, eu quero ficar. Isso é gerar comunhão. Você sabe por que essas crianças me cheiram, irmão? Eu estou gerando comunhão. Amanhã elas estão com 10, com 15, aí elas vão se lembrar. Eu estou investindo lá na frente. Eu já estou ganhando lá na frente. O diabo está pensando que o quê? Os crentes são sábios. Nós estamos ganhando. Com 10, 12 anos, 15 anos, essas crianças vão estar apaixonadas pelos pastores. Isso é relacionamento. Não use ninguém. Nós estamos numa época, pastor, que nós estamos honrando coisas, nós estamos amando coisas, e estamos usando pessoas. Isso é do diabo. Coisas se acabam. Coisas muitas vezes nos perturbam. As angústias do ser humano está nas demais coisas, irmão. Não está no reino. Sabia? O que dá angústia ao homem são as coisas. Pessoa, a gente descansa com elas. Pessoa, a gente se encontra. Pessoa, a gente reparte. Pessoa, a gente se ama. Pessoa, muitas vezes, cura a gente. Sim ou não? Sim. Tem pessoas que são remédio, irmãos. Diga comigo, eu quero ser remédio. Levanta a tua mão, não importa. Eu vou até virar aqui as costas, para mim não ver. Levante sua mão, diga assim, eu sou remédio, eu quero ser remédio.
Diz: eu quero esse remédio, Jesus, eu quero esse remédio, eu quero ser um antibiótico, sei lá, eu quero ser um remédio para as feridas, sarar as feridas. Eu não sei se tem mais, tinha uma rifocina aí que era tiro e queda. Não sei se vocês conhecem a rifocina, bicha curava ligeiro. Fique de pé em nome de Jesus.